eu vou começar pedindo a vocês que esse meu tema seja abordado, que é sobre a didática escola pública e no contexto da valorização da escola pública, com um slide que eu peço que vocês projetem, por gentileza. Atenção. Estou aguardando a projeção do slide, mas acho que vou começar a falar dele antes que meu tempo acabe. Tudo bem? Ah, chegou. Ok, muito obrigada. Não é esse, é o anterior. É o slide anterior. Isso. Esse slide eu escolhi de trazê-lo no tema dessa nossa mesa. É uma fala de Walter Benjamin, que eu quero ler, em que ele diz: articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como ele foi efetivamente, mas tornar-se senhor de uma lembrança que brilha no instante do perigo. O dom de atiçar no passado a chama da esperança cabe somente ao historiógrafo, a nós educadores, perfeitamente convencido de que diante do inimigo, se este vencer, até os mortos não estarão em segurança. Essa frase foi pronunciada numa aula da professora Marilena Chauí e que eu trago para colocar o sentimento que me domina nesse momento histórico que nós estamos vivendo e particularmente nesse momento da realização do ENDIP. A minha expectativa é de que nós possamos esperançar, que nós consigamos colocar, atiçar essa chama. Olá, a gente teve um problema com a conexão. Então, olá a todos. A gente teve um pequeno problema com a conexão da professora Selma. A gente estava todo mundo ouvindo já a apresentação dela, mas, pelo visto, a professora Selma não vai conseguir voltar agora. E então a gente vai inverter um pouco ela está voltando, então a gente vai dar prosseguimento à professora Selma. Olá, professora, está nos ouvindo? Olá, tudo bem? Estou te ouvindo. E você então, está me ouvindo? Tá sim, vamos dar prosseguimento, então, né? Vamos dar prosseguimento à fala da professora, então. Ok. Eu dizia, a propósito desse slide inicial, que eu estou com o sentimento de que nós sejamos essa chama capazes de iluminar essa esperança que estamos demonstrando nesse momento, ainda que há a perspectiva de que nós sejamos vencidos. Nesse sentido, eu passo, então, a explorar a minha fala, que eu organizei com esse título, a didática na Base Nacional Comum da Formação Docente no Brasil, guinada ao neotecnicismo no contexto da mercadorização da educação pública. Parto de um pressuposto de que a didática crítica ela é ontologia, epistemologia e metodologia. Portanto, a didática é densa. E eu vou retomar esse conceito no final. E parto de uma constatação de que o neoliberalismo planetário corrompeu e caminha para destruir a democracia.
que se transformou num poder privado, familiar, patriarcal, com um governante que exerce o poder privado sobre as instituições públicas e as submetem aos seus interesses privados, a verticalização em que o superior manda e os inferiores obedecem, o autoritarismo, a repressão, a ampliação da desigualdade, os pobres, desvalidos, desiguais, diferentes, e que transforma os direitos em benesses, em consumo. A opressão e repressão é o mercado que domina a supressão dos direitos conquistados pelas lutas sociais ou por meio de pactos ao longo da história, como, por exemplo, a educação, a saúde, os direitos trabalhistas, a vida boa e saudável com as questões ambientais, o direito à moradia, ao lazer, isso tudo foi sequestrado pelas classes dominantes contra as classes dominadas. A privatização das instituições, dentre elas na educação, como o Libano já se referiu, com uma destruição paulatina e crescente da escola pública por dentro dela e dos sistemas, mas também pela ideologia, pela judicialização da política, pelo estímulo ao ódio, pelo estímulo ao ódio ao diferente, ao diverso, pelo estímulo à competitividade, instaura um discurso totalitário que reduz a linguagem, os seus sentidos e seus significados a slogans, clichês, que nega a razão, a ciência e etc. Nesse contexto, eu me propus a trazer aqui esta reflexão sobre a didática como ontologia, epistemologia e metodologia, construída ao longo desses 40 anos dos Andipes, e que tento lançar luz nessas esperanças que foram construídas, porque elas, mais do que nunca, são necessárias para a democratização da escola pública. Do ponto de vista ontológico, a pedagogia, como meu colega já expressou, ela é pertencente ao campo a didática é pertencente ao campo da pedagogia crítica emancipatória, que, por sua vez, é a área de conhecimento que se volta a estudar a praxis humana da educação, portanto, situada nos contextos. Não é? A didática crítica é, portanto, nesse contexto que ela se coloca como um fenômeno, o estudo do fenômeno do ensinar, a finalidade do ensinar, o exercício da democracia com sujeitos coletivos, contribuindo para a melhoria da vida de todos em todos os seus aspectos. Do ponto de vista epistemológico, eu vou fazer destaque dessa produção construída por vários autores que estão participando deste evento e que estão sendo homenageados, mas também por aqueles mais novos do que nós, que estão levando essa esperança adiante. Epistemologicamente, a didática crítica considera a praxis educativa de ensinar o ato didático em contextos, imbricando aluno, professor e conhecimento, entendendo que eles são os conhecimentos chaves de leitura do mundo e de construção das subjetividades, situados em contexto histórico-social. A didática crítica considera o ensino como um fenômeno complexo, que se realiza na praxis social entre esses sujeitos, professor-alunos, mediados pelas condições objetivas, situados em contextos institucionais, culturais, espaciais, temporais, e por isso o ensino é modificado e modifica os sujeitos envolvidos nesse processo. A finalidade do ensino, na didática crítica, é a formação do pensamento crítico dos estudantes. O ensino tem por finalidade formar os estudantes para que eles consigam se situar no mundo, ler o mundo, analisar e compreender o mundo e os seus problemas, com vistas a propor formas de superação e emancipação humana e social. Estou aqui retomando a contribuição maior de Paulo Freire. Portanto, os conhecimentos são chaves para se ler o mundo. Se sonega conhecimentos, se impede que os estudantes tenham consciência de si e do mundo, dos seus problemas. Portanto, impede-se que consigam transformar as condições de opressão.
Caberia perguntarmos: a quem interessa impedir que os oprimidos aprendam a pensar? A minha retomada aqui, sequestro da democracia, ou da destruição da democracia pelo neoliberalismo, já vai deixando respostas que eu vou aprofundar na segunda parte da minha fala. E o ensinar é o quê? O ensinar nessa relação é com um sujeito chamado professores, estudantes. O que é o ensinar? É saber transformar os conhecimentos produzidos pelas pesquisas em matéria de ensino. É transitar no contexto curricular e histórico-social. É dominar as diversas linguagens corporal, gestual, tecnológica. É conectar-se em redes acadêmicas e buscar a participação do aluno na produção do conhecimento. Participação do aluno na produção do conhecimento. O professor, portanto, realiza um serviço à sociedade, porque ele atua de forma reflexiva, crítica e competente no âmbito de sua disciplina ou da sua área, explicitando seu sentido, seu significado e sua contribuição no percurso formativo dos estudantes, inserido no projeto político-pedagógico do curricular dos cursos, vivenciado no cotidiano do ensino e da pesquisa nas escolas. É por isso que a didática crítica valoriza o profissional professor. E eu quero deixar claro que o movimento histórico de construção dessa epistemologia sempre esteve relacionado ao profissional professor, porque os professores são essenciais nesse processo de formação. Relembro isso, especialmente no contexto atual, em que cada vez mais eles estão ameaçados de desaparecer, como veremos daqui a pouco também nas diretrizes curriculares. Para a didática crítica, o professor é um profissional, antes de mais nada, um intelectual, crítico, reflexivo, pesquisador de sua praxis docente e da praxis educativa realizada nas escolas e na sociedade. Portanto, a formação desse professor não pode ser feita em conglomerados financistas que formam o técnico, que retroagem a didática instrumental. Esse professor, ele é um detentor de um amplo e sólido conhecimento teórico dos contextos social e político que envolve o ensino, que considera o ato docente, o seu ato docente, situado nos contextos, que considera os sujeitos coletivo, a voz dos sujeitos, situados em contextos, que tem conhecimentos da educação, da pedagogia em conexão com a praxis pedagógica docente, portanto, com a sua praxis de ensinar, para compreender e considerar os sujeitos e suas vozes plurais, para analisar, compreender e criar procedimentos de ensino, que assegurem as aprendizagens. Portanto, o professor é um criador, é um proporcionador de condições para experimentar diferentes perspectivas da didática para tornar esse ensino de formação do pensamento crítico uma realidade. Esse professor se relaciona com esses estudantes de maneira que eles sejam participantes ativos na reinvenção das práticas pedagógicas. Acentuo aqui pedagógicas, porque a pedagogia, curiosamente, vem desaparecendo das escolas, dos sistemas públicos e dos privados, nem se diga, e também na academia. O que é essa pedagogia? Não vou discutir esse ponto agora, porque não é o nosso objeto hoje. Portanto, esse professor seja um portador dessa sensibilidade social e humana, que tem um compromisso com a superação das desigualdades educacionais, que tem uma postura frente ao saber que supere a especialização estreita, que realize o ensino que promova a inclusão digital e acadêmica dos estudantes historicamente excluídos. Aqui, no contexto dessa pandemia, muitas questões se colocam que eu vou deixar para a Lilian explorar. No entanto,
esse professor profissional intelectual crítico reflexivo, ele não nasce pronto. A formação, portanto, os cursos de licenciatura é que tem que investir nessa qualidade formativa, ao mesmo tempo em que esse exercício profissional só pode ser realizado com condições de trabalho, com os professores que tenham estatuto profissional, que tenham direitos, que tenham quadro de carreira, que tenham ingresso por concurso, que permaneçam e tenham desenvolvimento profissional e que realizem o seu trabalho, de preferência em uma única escola pública, em cursos de formação que tenham a escola pública como ponto de partida e ponto de chegada para a sua formação. Do ponto de vista da metodologia, didática como metodologia, a didática crítica valoriza o ensinar com pesquisa, porque é pela pesquisa que nós podemos realizar esse ideal de formação com a problematização permanente dos conhecimentos e dos modos de vida construídos pelos humanos. Ao lançar em mão de metodologias do ensinar pela e com a pesquisa, professores e estudantes analisam o conhecimento construído historicamente, compreendem e problematizam as suas raízes, compreendem e analisam seus contextos de produção, posicionam-se criticamente diante deles e constroem outros conhecimentos. Ou seja, a própria prática da pesquisa é um caminho do processo de ensino e aprendizagem, porque o conhecimento é uma atividade histórica em processo contínuo de transformação. Por isso que a superação da perspectiva instrumental é fundamental nessa direção. Nesse sentido, compartilho aqui uma frase da nossa colega que está conosco aqui hoje, a professora Lilian Wachowiecz, de 2009, quando ela diz que o conhecimento, para ser libertador, necessita voltar-se ao problema que motivou a sua produção. Portanto, a pesquisa é o princípio formativo do curso, a praxis educativa é o objeto de reflexão do curso, visando produzir conhecimentos com vistas a transformar a realidade. A pesquisa possibilita ressignificar a realidade e interromper a reprodução, favorecendo a reflexão e produção de conhecimento. A pesquisa valoriza o olhar investigativo e estimula a produção de conhecimentos pelos estudantes. Não significa apenas busca de conhecimento, mas, sobretudo, uma atitude política, pois ela não é um ato isolado, intermitente, especial, mas é uma atitude processual de investigação diante do conhecido e dos seus limites. Portanto, a pesquisa que considere o direito do estudante de desenvolver uma postura frente ao saber, desde a educação infantil até a sua formação na universidade. Uma postura frente ao saber, que problematize as informações, sobretudo neste meio online, e garanta a sua formação como cidadão e um profissional, cientista, no caso da universidade, compromissado com a aplicação do conhecimento para o exercício da democracia, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Os desdobramentos da didática crítica também se fizeram perceber na disciplina didática, no campo disciplinar, com contribuições teóricas para análise, compreensão e interpretação do ensino situado em contextos nesse processo de pesquisa da realidade, com vistas a apontar possibilidades de superação. A didática vem contribuindo para que o ensino resulte nas aprendizagens necessárias à formação dos sujeitos em relação equipados para se inserirem criticamente na sociedade, com vistas a transformar as condições que geram a desigualdade. O trabalho didático não se reduz ao como fazer, ganha sentido pedagógico quando se articula ao para quê, ao porquê e com quem, ou seja, na ontologia, na epistemologia e na metodologia. Por isso, na didática crítica, o conteúdo didático vai além dos métodos e técnicas, aposta no desenvolvimento do pensamento autônomo dos estudantes e dos professores,
substitui a mera transmissão do conhecimento pelo engajamento dos estudantes no processo que interroga o conhecimento elaborado, pensar e pensar criticamente. Que enseja a resolução de problemas, que estimula a discussão coletiva, que desenvolva metodologias de busca e de construção de conhecimento, que aponte soluções aos problemas sociais, que confronte os conhecimentos elaborados com as pesquisas e a realidade, que mobilize visões inter e transdisciplinares sobre os fenômenos e que não perca de vista que o ensino é atividade que ocorre entre sujeitos em relação presencial, que pode ser mediada por meios virtuais. Portanto, é necessário que os professores tenham sólida formação teórica, além das condições de trabalho, para que possam ler, problematizar, analisar, interpretar e propor alternativa aos problemas que o ensino, enquanto prática social, apresenta nas escolas públicas, nas escolas em geral e em especial nas escolas públicas. Estou acentuando esse último parágrafo desta parte porque estou colocando o acento forte nessa sólida formação teórica, portanto, nos cursos de licenciatura realizados em universidades públicas e em universidades comunitárias compromissadas com esses valores que nós estamos aqui colocando. Me colocando já, portanto, na contraposição do aligeiramento da formação prática e praticista realizada nas licenciaturas dos conglomerados econômicos que fizeram as diretrizes curriculares para a formação dos professores de 2019, que eu vou comentar em seguida. Inúmeros autores, não é? Da didática contribuíram para essa construção. A Veiga, Oliveira, Libânio, Martins, eu própria, a Lilian Wachowski, a Marinha, Candou e tantos outros, não? Que estão aqui presentes nesse INDIP. Os nossos alunos que formamos ao longo desses 40 anos como pesquisadores, não é? As principais temáticas postas em discussão ao longo desse processo nas teorias didáticas são, portanto, propostas para se democratizar a escola pública, ou seja, para buscarmos a esperança, colocarmos luz, iluminar a chama do que já foi feito no passado para colocar o acento neles e não não sermos sucumbidos pelos inimigos, que são os privatistas, o neoliberalismo. A esse movimento todo, eu, portanto, já lanço aqui uma proposta à guisa de um manifesto, se for isso que o INDIP for caminhar, de que nós comecemos pela desprivatização dos cursos de licenciatura, que, como sabemos, estão nas mãos dos financistas, que transformaram o direito à educação em negócio e que dominam, pasmem, dado do INEP, 83% das matrículas de licenciatura no Brasil. Portanto, a grande maioria dos professores estão sendo formados numa direção oposta a essa lógica da crítica que nós construímos ao longo desses 40 anos. Nós vamos deixar que isso aconteça, pura e simplesmente? Vou aqui caminhando para colocar que, com base nesses pressupostos e nessa construção ontológica, epistemológica e metodológica da didática crítica, construída nesses 40 anos de INDIP, realizamos uma análise crítica sobre a concepção da didática expressa nessa diretriz 2 de 2019. Antes de nela entrar, exploro no texto que está publicado no livro do INDIP a colaboração destas vertentes mais recentes que trouxeram à didática crítica grandes colaborações, como, por exemplo, a questão das diversidades, a questão da diferença, da interculturalidade,
a questão da sensibilidade, a questão de valorização de outras dimensões que, ao longo desse processo, foram se mostrando necessárias para encamparmos esse grande movimento da didática crítica no Brasil. Com essa perspectiva, eu passo, então, a analisar alguns aspectos dessa diretriz curricular para a formação de professores, que foi aprovada em dezembro de 2019 e define a Base Nacional Comum da Formação Docente. Como completo a informação que Libânio já trouxe, que os autores que fizeram essa diretriz, eles são representantes dos setores privatistas, dentre os quais os de instituições de conglomerados financistas, como Todos pela Educação, Movimento pela Base, a Fundação Pearson, Abril, Editorial, TIM, OCDE, OEA, Croton, agora Cogna, Estácio, Ser Educacional e instituições dos setores privados, das instituições privadas de ensino, financistas. Esse texto legal, eu vou focar apenas a didática nele. O texto situa a didática com as características da superada visão tecnicista própria do neoliberalismo e ignora os avanços na área. Não por acaso. A nossa hipótese é a de que, ao se definir uma formação docente com prioridade nas técnicas e modos de fazer, que separa teoria e prática, o que se pretende é extirpar qualquer possibilidade de formação do pensamento crítico e de proposituras por parte dos docentes em formação. Esse é um caminho que eles escolheram para evitar a formação do pensamento crítico dos estudantes. Ao contrário do que muitos afirmam, nós constatamos, por exemplo, neste ENDIP, não é, o vigor da área da didática em confronto com os movimentos da ideologia neoliberal de precarização da profissão e de redução do saber docente à utilização de técnicas e aplicação de programas elaborados pelo setor educacional, pelo mercado educacional, não é? É a prática sem teoria, como eles dizem, que são os conglomerados financistas que consideram o professor como um simples técnico com identidade frágil, executores de scripts e currículos produzidos por agentes externos, que são os empresários financistas do ensino, que elaboram o material, as atividades, as técnicas e as estratégias que devem ser executadas pelos professores em qualquer lugar do país, em qualquer escola. Esses materiais, não por acaso, são produzidos por esses próprios agentes e vendidos às secretarias municipais e estaduais, em pacotes, acompanhados de cursos e treinamentos, agora mais intensificados na formação contínua, após essa diretriz de 2019, que na sequência foi ampliada com as diretrizes para a formação contínua das equipes escolares. As avaliações externas dirão os professores que poderão receber abonos e não aumentos salariais, e conforme os resultados que seus alunos obtiverem. Olha aqui a lógica do individualismo, do ideário neoliberal presente. A docência por eles, é reduzida a habilidades práticas, com ausência dos saberes da teoria pedagógica, ou reduzidos à aplicação, uma formação prática sem teoria, com um estatuto profissional desses profissionais precário, contratos por tempo determinado, sem direitos trabalhistas, ou até mesmo, agora, na pandemia, podendo ser suprimidos e superados pelas tecnologias à distância. Entre os retrocessos e lacunas presentes na diretriz, na resolução do Conselho Nacional de Educação, não é? Esses privatistas defendem uma visão praticista e barata de formação docente, tendo como pilar uma estratégia de rentabilização
da oferta de cursos de licenciatura no Brasil, os quais já são responsáveis por cerca de 70% dos cursos, sendo 88% desses em educação à distância. Essa resolução de 2019, que está em vigor, confluirá para a organização ou para a solidificação, melhor dizendo, do mercado privado das escolas superiores e de materiais didáticos e de tecnologias e soluções digitais ligadas à produção dessa hegemonia privatista pela via da escolarização. Cada vez mais as organizações referidas atuam no aparelho de Estado e no interior da sociedade civil, tendo em vista pautar as políticas sociais que lhes interessam, não apenas as que beneficiam diretamente, que os beneficiam diretamente, mas aquelas que fazem a mediação em direção às suas demandas, como é o caso da formação da força de trabalho, para ajudar o ofício, no caso da licenciatura, não é? Nesse ofício, como, por exemplo, vem acontecendo com programas que são desenvolvidos, no caso da licenciatura, com os programas PIBID a resolução pedagógica, já me fugiu o nome aqui, tanto que eu falo desse nome aqui. Né? Residência pedagógica. Residência pedagógica, obrigada. São os meus 77 que estão aqui me denunciando. Não é? Então, aqui nós temos que analisar esses programas como privatistas, de interesse dos privatistas. À medida em que a hegemonia burguesa se consolida, não é? E se capilariza na educação pública, nós vamos perdendo de vista os valores e conhecimentos universais que devem que devem orientar a formação humana dos alunos e do exercício da profissão docente. Sem qualquer referência à identidade epistemológica do campo da pedagogia, a proposta carece de uma base explícita de conceituação teórica do que classifica como conhecimento científico, conhecimento educacional e conhecimento pedagógico, ou ainda para o que designa como ciências para a educação. Para o documento normatizador de políticas curriculares, é interessante notar como o emprego desses termos, sem o devido esclarecimento conceitual, resulta em um atravessamento de perspectivas epistemológicas sem lugar no texto, o que produz um efeito tautológico ou redundante, nos quais diferentes palavras servem para dizer a mesma coisa, ainda que guardem relação com discursos paradigmáticos distintos. Então, essa apropriação do PIBID e da experiência da residência pedagógica são exemplos dessa apropriação indébita. O campo da didática não é assumido teoricamente. O didático é um atributo que qualifica metodologias e recursos apenas, um aspecto característico de concepções instrumentais do saber didático. Somente quando se refere às áreas de aprofundamento do curso de pedagogia, o documento faz uma referência genérica a princípios didáticos do que? Planejamento, encaminhamento e avaliação. Por outro lado, as didáticas específicas adquirem maior destaque nessa diretriz, em estreita relação com, no dizer de Schumann, conhecimento pedagógico do conteúdo, um conceito que possui centralidade na constituição dos elementos formativos e definição de perfil e atuação de professores nessa proposta de diretriz. Desenvolvido por Schumann em 86, esse conceito lança à luz a especificidade do domínio das estratégias de ensino e de aprendizagem do conhecimento específico que o docente ministra, apoiando-se em um conjunto de representações e modelos de ação que o auxiliam na construção de formas de mediação pedagógica. Assim, a referência para validar a escolha das estratégias didáticas é a natureza do conhecimento e da transposição didática, não é a natureza do conhecimento no processo de formação dos estudantes. Nessa diretriz, o campo da didática é associado a algumas dimensões do processo de ensino-aprendizagem,
como a compreensão da natureza do conhecimento, reconhecimento da importância da sua contextualização, a visão ampla do processo formativo e socioemocional dos estudantes, das competências e habilidades para a sua vida, o manejo dos ritmos, espaços e tempos para dinamizar o trabalho em sala de aula, a elaboração e aplicação de procedimentos de avaliação e por aí adiante. Ou seja, característico do que nós conhecemos na década de 70 como a didática, a pedagogia tecnicista. Entretanto, ao demarcar uma identidade da didática com base nessas questões, o texto dessa diretriz induz ao entendimento de que os elementos balizados pelo conhecimento didático na compreensão e organização do processo de ensino-aprendizagem podem ser capturados por uma lógica neutra, concretizada em metodologias operativas, despidas de um caráter sociopolítico e histórico. Portanto, entendemos que a versão da didática, né, nessa diretriz se vincula à tradição recorrente de conceituação presente no campo pedagógico, alinhada a paradigmas pragmatistas que a entendem como aporte metodológico às condições do trabalho docente, dissociados de um referencial problematizador das finalidades e significados sociais e educativos que orientam a ação da escola e dos professores. Professora, precisamos concluindo, tá bom? Concluindo com minha última frase, a quem interessa, perguntamos, não é? Que os avanços na teoria e nas disciplinas didáticas, como os que nós evidenciamos na primeira parte da minha fala, não sejam o quadro de referência para a formação dos professores e para o exercício da docência nas escolas públicas. A quem interessa manter o quadro de desigualdade inalterado? A quem interessa que não seja resgatada uma formação de professores que sejam autônomos, intelectuais, crítico-reflexivos, autores de suas práticas pedagógicas? A quem interessa sonegar a autoria intelectual dos professores, entregando-lhes pelo celular planos de ensino prontos para serem usados onde quer que estejam? Com essas indagações, eu concluo a minha fala, apontando para a importância de nós problematizarmos e finalizarmos com um extrato que eu trago aqui, de João Cabral de Melo Neto, que eu peço aos colegas que agora sim tornem público, que é um trecho da sua obra chamada O Cão Sem Plumas, no item 4, Discurso do Capibaribe, em que ele diz o seguinte: espesso, referindo-se ao rio, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia, o dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando seu voo. Trago esse trecho do João Cabral de Melo Neto para problematizar, para discutir que a formação dos professores e o exercício do nosso trabalho na didática precisa ter a clareza de que nós podemos ser demolidos, como a primeira estrofe de Benjamin nos alerta, mas, ao mesmo tempo, o espesso de toda essa construção histórica dos endipes nos mostra que a vida que se luta a cada dia, o dia que se adquire a cada dia, nós somos uma ave que vai a cada segundo conquistando o seu voo, enquanto as espingardas baionetas ou outras armas mais modernas não nos destruam, como diz na minha primeira estrofe o nosso Benjamin. Podemos morrer. Paro por aqui.